Em 1 João capítulo 1, no versículo 1 em diante, eu vou ler e eu vou chegar no ponto que eu quero. E o que você quer falar agora nesses minutos? Uma coisa só. Que Deus não quer só perdoar o teu pecado, Deus quer purificar você do seu pecado. Eu estava vindo andando de lá para cá, vim andando hoje, a pastora está em recuperação dessa gripe que está aí. E eu vim andando. E andando eu fiquei imaginando o que eu quero que a pessoa que foi embora para casa leve de mensagem, além do que já ouviu. Além de ir com o coração pulsando e além de ouvir esse testemunho maravilhoso. Eu quero que você volte para casa entendendo, o pastor falou isso e isso. Amém? Eu fiquei imaginando, falei, quando a irmã pegar o ônibus e voltar para Caxias, o que ela vai pensar? O que é que ela volta pensando? Eu quero que você volte pensando assim, pecado não é só para ser perdoado, pecado é para ser purificado. E por que você está falando tanto do pecado? Por um só motivo. Porque Jesus veio ao mundo para quê? Para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que o quê? Que tira o pecado. É bom você entender o que interessa a Cristo. Um dia desse eu escrevi num texto, num caderno, o que era importante para Cristo. Comecei a olhar. E como é que você sabe disso? É só escrever assim, importa. Tudo que ele falava importa, é importante para ele. Amém? Porque tem hora que a gente apresenta tudo que importa para quem? Para mim. Aí eu fui ver o que importava para ele. Fica tão legal assim. Amém? E eu descobri as coisas que importam para ele. A coisa que mais importava para Cristo, para Deus, além de te amar, era tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tirar o pecado do mundo, cara, resolve tudo. Amém? Que o que destrói as pessoas é o pecado, é o erro, é a doença espiritual. Agora, nós não queremos apenas que Deus nos perdoe nossos pecados. Deus também quer nos purificar dos pecados. E aqui diz assim, nós estamos explicando que tem que se confessar, né? Quem aqui, de lá para cá, que vem ouvindo, que tem que confessar, aprendeu a parar de fazer aquela oração sem graça, de perdoar meus pecados por ações e atitudes, em nome de Jesus, amém, e passou a dar nome para os seus pecados e confessar por nome. Levanta a mão. Ótimo, muita gente começa a fazer assim, amém? Porque quando Deus for purificar também, você vai saber do que você foi purificado. Porque o alvo dele é tirar mesmo o pecado da sua vida, é tirar o erro da sua vida, é tirar aquele defeito da sua vida. Amém? Não é você ficar pedindo perdão toda hora pela mesma coisa, que enjoa. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 6, quando o anjo fala assim, eis que tirada foi a tua iniquidade. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. A boca era suja, mas o olho dava para ver. Mas o que ele viu com o olho foi um anjo vindo com atenaz. Pensei até em comprar uma. Que é um negócio assim, cara, um ferro assim, igual uma tesoura, que na frente pega a brasa. O anjo pegou uma brasa lá do altar, no meio dos serafins, aquela brasa pegando fogo, e meteu na língua dele assim. Tss. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o pecado dele foi tirado. A boca suja dele nunca mais foi suja. Logo, como Deus não quer só perdoar os teus pecados, Deus também quer o quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi que Deus purificou o pecado? Porque agora eu quero lançar um fundamento em sua cabeça, ou relançar. Pecado não é só para ser perdoado. Pecado é para ser perdoado. Não, é para ser também arrancado. E uma maneira que Deus arranca pecado, irmão, é com fogo do altar. Uma intervenção plena e totalmente sobrenatural. Eu fui curado de um pecado, se eu podia assim chamar, o pecado da precipitação. E essa foi de uma forma sobrenatural. Depois de um culto, de que eu saí do culto da madrugada, fui para casa e quando eu dormi, eu sonhei que um homem vinha. E os detalhes eu não vou contar. E esse homem mexia na minha cabeça, no meu cérebro, no lado esquerdo. E eu não sabia, naquele dia, o que era o lado esquerdo, mas eu sabia que algo tinha acontecido. Uns 15 dias depois eu disse para Vera assim, eu falei, Vera, eu não parei para observar o que significa o lado esquerdo do cérebro. Aí eu fui ver, entrei no Google e lá estava. Lado esquerdo, o lado da razão, o lado da técnica, o lado do cálculo. E eu entendi que naquele dia,
Deus estava trabalhando em minha vida que eu fosse uma pessoa que planejasse mais e parasse de ser uma pessoa que vivesse de aventura. Ali foi a purificação. Alguém está ouvindo? Então quando você me ouve dizer assim, você precipitado, aprenda a esperar por longos períodos. Para eu te dizer isso e crer nisso e viver isso, teve um dia que eu tive que ser purificado. Por isso eu não vivo de aventura mais, eu não vivo mais de, vamos fazer, vamos avaliar primeiro, vamos analisar. E teve outras maneiras que Deus foi trabalhando para eu aperfeiçoar a purificação. Porque depois que você é purificado, você tem que ser aperfeiçoado. Mas o assunto aqui não é esse. O assunto é esse. Ah, mas Deus nunca apareceu para mim, eu nunca vi um anjo, eu nunca tive uma demonstração dessa, eu nunca, nem no encontro eu senti nada disso. Então eu vou te dar outra maneira para todos, amém? Amém? Aleluia! Porque verdadeiramente nem sempre um anjo vai te aparecer, mas o que eu vou te mostrar agora vai te mostrar que é para todo mundo essa forma de purificação. Quem quer ser purificado aqui de alguma coisa? Quem quer ser arrancado? E a palavra purificação é literalmente arrancar algo. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Capítulo 1, verso 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos o quê? E não praticamos a verdade. Então, irmão, a pessoa que diz que tem comunhão com Deus, mas vive nas trevas e não anda na palavra, na verdade, está mentindo. Então, a maneira de você dizer que você tem comunhão com Ele é você andar na verdade. Agora, o que significa comunhão? Terça passada eu perguntei para alguém e essa pessoa disse, comunhão é você comer junto? Eu falei, essa é uma maneira de comer, de comunhão. Agora, comunhão significa nada mais, nada menos de que aquilo que é meu é teu, aquilo que é teu é meu. Isso é comunhão. Tudo em comum. Amém? Vamos ter uma comunhão aqui, aí faz um cafezinho, um biscoito. Amigo, a comunhão de Deus é muito maior do que um café com biscoito. Está ouvindo? A comunhão é o que é meu, é teu, e o que é teu, é meu. Isso é comunhão. Se dissermos que temos tudo dele, e ele tem tudo de nós, mas a gente anda na mentira, estamos mentindo. Então se a riqueza é de Deus, ela também é minha, comunhão. Se o poder é dele, o poder também é meu. Se ele é ousado, eu também sou. Jesus disse, tudo que é meu é de vocês, falava para Deus, tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu, comunhão, isso é tudo em comum. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. E o mundo vai ver que é mentira, vai olhar a tua vida, vai avaliar teu comportamento e vai dizer, caramba, não tem nada de Deus esse homem, parece que é, mas não é. Mas Deus quer que o que é dele seja meu. Vou contar uma história engraçada aqui agora. Dia dos namorados, minha mulher comprou uma camisa para mim. E aí ela comprou a camisa e uma calça, comprou a camisa, a calça e as cuecas. Comprou tudo completo. Aí, o Isaac chegou e falou assim, gostei dessa camisa. Gostei. E ele pegou a camisa e foi usar. E já foi lá no mostrador, como é que fala? No espelho e começou a usar a camisa. Falou, gostei, maneiro, legal. E eu falei para ele assim, mas como é que é isso? Ele falou, nossa. Eu falei, e qual é a camisa tua que eu estou usando? Ele falou assim, essa aí é minha. E realmente era. Já está tão incomum que é a camisa. E no outro dia, aí quando ele veio para a igreja aqui ajudar no jantar, ele pegou e botou minha jaqueta, aquela que estava usando aqui na estante, aquela verde. E ele não pediu. É minha, é dele, é comunhão. Amém? A nível de comunhão que um dia você não vai mais precisar pedir nada para Deus. Ele já te deu aquilo para você usar. Aleluia? É comunhão. Os tênis dele é meu. Amém? Comunhão. Aí quando foi no outro dia, no domingo, adivinha o que aconteceu? Ele entrou lá e pegou a camisa. E veio com a camisa. Comunhão. O nome disso é? Comunhão. Amém? As coisas de Deus é isso. Comunhão com Deus é o que é dele é meu, o que é meu é dele. Alguém está ouvindo? Você está pedindo a Deus agora em jejum e oração, não é porque Deus vai te dar a coisa só porque você jejuou. Você está botando sua vida em ordem para ter acesso ao que já é teu. Comunhão. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos na mentira,
e não andamos na verdade, isso é uma mentira. Quando o pai deu de volta para o filho tudo, roupa, anel, sapato, ele estava devolvendo ao filho o quê? E o nome de filho estava devolvendo a comunhão. Fez uma festa, comunhão. Vamos esticar? Porque na cabeça daquele irmão, comunhão era fazer uma comida e comer junto. E isso é uma das coisas, está ouvindo? Eu posso fazer um jantar para alguém e essa pessoa não ter comunhão comigo, ela não tem acesso à minha vida, não tem acesso à minha conta, não tem acesso às minhas coisas, ela só comeu comigo e acabou. Mas Deus não quer só que a gente coma com Ele, Ele quer que nós tenhamos acesso a tudo que é dEle. E onde entra agora o perdão dos pecados? Porque se você tem pecado mal resolvido, amigo, você não pode ter acesso a tudo de Deus. Se você tem coisa mal resolvida, alguém me ouve? Não pode. Judas morreu enforcado antes de virar o apóstolo mesmo de verdade, lá no Pentecoste. Imagina, foi barrado logo, parou ali. Não podia ter acesso a mais coisa. Não podia ter acesso a mais coisa. Por isso que você deve deixar Deus purificar os seus pecados, purificar suas doenças, purificar sua sujeira. E como é que purifica, pastor? Sem esse jeito angelical, esse jeito sobrenatural, como é que limpa? Vou lhe mostrar. Mas quem aqui já está entendendo sobre a questão da comunhão? Quem tinha esse conceito pequenininho de comunhão aqui? Vamos ter uma comunhão hoje. Para quem esticou? Quando Jesus disse, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, aquilo não era brincadeira, de fato é. Amém? E quando nós entramos em oração, estamos simplesmente dizendo, Pai, eu quero o que é meu, que o Senhor me deu por bondade e graça. Alguém está ouvindo? Ao Pai agradou dar-vos o reino. Alguém me ouve? Ao Pai agradou te dar o reino. E a promessa é para você, seu filho, e para todos quantos o Senhor chamar. Isso é comunhão, tudo em comum. Agora, comunhão ativa com verdade e pureza. Quanto mais pureza, mais acesso, mais comunhão. Estou decodificando isso aqui para você. Mas se andarmos na luz, verso 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Primeiro comunhão com quem? Com Deus. Depois comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus o quê? Nos purifica de todo o pecado. Então, irmão, como que faz para o pecado meu ser purificado? Primeiramente, andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão e o sangue nos purifica. Mas quando é que o sangue nos purifica? Porque o cara sempre pega, o sangue nos purifica, quem sabe? Sempre a gente pega que o sangue nos... Mas é isso que está aí? O que vem antes do sangue? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, a gente tem comunhão e o sangue nos purifica. Por isso que alguém que anda nas trevas vai pedir perdão por um pecado e Deus não vai perdoar, porque a pessoa não está desativando o negócio. Então o sangue só funciona em você quando você anda na luz, quando você anda em obediência. Está aí escrito. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão e o sangue do seu Filho o quê? Nos purifica. O sangue tem poder. Amém? Então você tem que andar na luz, andar na verdade. Versículo 8. E se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, você vai reconhecer que você erra, você vai reconhecer que tem hora que você vacila. Você não vive vacilando, mas você vai reconhecer que rola situações para você ter que mudar. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e pregamos isso domingo, Ele é fiel e é justo para nos, e nos o quê? E nos purificar de toda a injustiça ou iniquidade. Então, Ele nos purifica por andarmos na verdade. Aí já ficou bom para todo mundo. Se você andar na verdade, Ele te purifica. Andar na luz. Anda na luz. E o que é a luz?
A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra, e luz para o meu? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se eu andar na luz, eu sou o quê? Purificado. A luz me purifica, a luz arranca o mal, a luz queima, a palavra de Deus queima. Jesus disse para os apóstolos lá em João: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então isso é para todo, é democrático, amém? Nem todo mundo vai ver um anjo, nem todo mundo vai ver um serafim saindo. Talvez Isaías precisasse, porque Isaías era um profeta. E o homem normal, se assim eu posso dizer: palavra, meu irmão, come palavra, beba a palavra, leia a palavra, coma a palavra, pratica a palavra, que você é purificado. Eu encerro aqui agora, já puxando para o casamento, entendeu? Ontem, passei a noite inteira cuidando da pastora. Quando foi de manhã cedo, ela estava tossindo ainda. Dormiu tossindo, acordou tossindo. Depois, quando eu fiz um chá, eu falei: agora melhora. Aí eu fiz, piorou. Parece que não melhorou. Dentro de mim começou a subir uma tristeza, uma raiva. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Aqui eu encerro. Falei: caramba, não melhora? Comprei remédio, não melhorou? Comprei isso, não melhorou? Pedi isso, não melhorou? Não melhorou. E o engraçado é que eu queria passear ontem com ela, depois que eu fosse na casa dos irmãos que nós visitamos ontem. Falei: não, eu queria assistir o filme. E em vez de assistir filme, o que eu tive que assistir foi doença. Só que aí, meu irmão, eu fui ler a palavra, amém? Fui ler a palavra, amém? Ler a palavra, aleluia. Aí eu fui, fiz o meu dever, dei o café, levei o café para ela, fiz o que tinha que fazer, e fui ler a Bíblia. Fui ler a Bíblia. E calhou de eu estar bem em Efésios, amém? Efésios capítulo 4, versículo, e eu estava bem em Efésios 4, versículo, tinha parado ali. E quando eu fui ler, ironicamente, espiritualmente, maravilhosamente, estava em Efésios capítulo 4, verso 25, que diz: vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo o quê? Amou a igreja, e a si mesmo se entregou. Aí eu falei: amém. Então, para santificar, que mais? Purificando-a com a lavagem do quê? Versículo 26, irmão. Para santificar, purificando-a com o quê? Com a lavagem pela palavra. Como é que Jesus purificou a igreja? Confirmou? Mas o que você disse que era para você? É o que está aqui, ó. Assim também. Para apresentar a si mesmo uma esposa gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí vem meu coração: você quer uma mulher que seja gloriosa? Você quer uma mulher sem mancha? Uma mulher irrepreensível? Você tem que amar essa mulher. Mas não parou aí não. Versículo 28. Assim também devem os maridos amar a sua o quê? A sua própria esposa, a sua mulher, como ama o seu corpo. Eu falei: amém, eu estou entendendo, amém? E olha lá, e eu lendo, tem que amar e tem que se entregar, amém? E toma ali, aleluia. Quem ama a sua mulher ama o quê? Ama a si mesmo, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes o quê? Alimenta. Aí eu grifei: vai alimentar sua mulher, sustenta, amém? Alimenta, sustenta. Porque somos membros o quê? Somos membros o quê? Acabou. Então assim, eu aprendi, irmã, que no verso 25, que é o que me interessa mais: marido, ama a vossa mulher. O que mais? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo o quê? Se entregou. Então eu descobri que não basta apenas amar, tem que se entregar. Tem um outro versículo que eu não sei, acho que eu perdi aqui, quando fala que tem que amar e cuidar. Tem que amar e cuidar. Então assim, não basta só amar, tem que se entregar. E sabe o que aconteceu, Alexandre? Eu descobri uma coisa ontem, que tem diferença entre amar e se entregar. E ontem o que Deus queria me ensinar mais era sobre entrega e não sobre amor.
Eu falei sobre isso para algumas pessoas e disseram assim, ué, mas quem ama não se entrega? Eu falei, não. É muito fácil você amar uma coisa boa funcionando. É muito fácil você dizer, eu amo esse carro, eu amo essa igreja, eu amo esse microfone, ai como eu amo, eu prefiro isso aqui, ai que lindo, olha, eu amo tanto isso aqui. Agora deixa dar um defeito, que aí você tem que sair da fase desse amor, dessa preferência, e aí você tem que agora se entregar e consertar o que você tanto ama. E então eu tive que sair do modo amor e ir para o modo o quê? Entrega. Fazer comida, buscar remédio, levar, trazer. E você acha que ontem Deus me purificou de alguma coisa? Sim ou não? Sim, sim. Me purificou ontem e me ajustou. E você acha que eu me senti mais feliz? Me senti depois eu me senti. Eu me senti muito feliz. Quando eu fui comprar agrião, quando eu fui comprar as coisas, quando eu fui buscar o remédio, quando eu voltei quente. Porque eu estava debaixo de um o quê? De um o quê? De uma palavra. E o cinema? Não teve. E o filme? Não aconteceu. E que dia vai ser? Não sei. Mas eu estou debaixo de um o quê? Palavra. E eu estou sendo purificado. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Está entendendo? Amar e se entregar. Porque todo que ama se entrega. Nem todo mundo que ama o quê? Se entrega. Tem gente que ama, mas até o dia que dá tudo certo. Depois fala assim, olha, eu te amo muito, sabe? Mas agora Deus está dizendo outra coisa. Deus está dizendo outra coisa por quê? Porque deu defeito? Porque quebrou? Porque está ruim? Sabe, as pessoas que eu mais respeito aqui nessa igreja são aquelas que permaneceram comigo nos piores momentos da minha vida. Essas são as que eu mais tenho respeito. Porque elas demonstraram que não só me amavam quando eu estava funcionando bem. Elas demonstravam que me amavam e se entregavam mesmo no meu pior momento. Alguém me ouve? Amor e entrega. Então isso ontem para mim, irmã, assim, foi um bálsamo ontem. Eu entrei no meu quarto irritado com aquela tosse e saí convertido. Alguém está ouvindo? Alguém está ouvindo? Eu falei, cara, eu vi um anjo? Eu vi algum anjo? Eu vi anjo ontem? Não, eu não vi anjo. Eu vi quem? A palavra. A palavra de Deus que é viva e eficaz, cortante igual a espada de dois gumes, e que penetra até as junturas da alma. Pegou na prática? Teria outra também. E você, pai, não irrita seu filho, cria. Aí vem na minha cabeça criar. Quem dá origem a filho é o homem, é o pai. Aí vinha assim, agora toma cuidado com o que você anda inventando. Mas isso fica para depois. Crie seu filho, dê origem a homens. Mas isso já é outra história. Só para você não ficar assim, um anjo nunca me apareceu. Quem tem Bíblia aí? Quem é crente aí? Que Deus te perdoe e te torne zerado com o seu erro, mas você fala agora, Senhor, eu não quero mais cometer esse erro. Então mete a cara na palavra e deixa ela te o quê? Te purificar. Foi a partir disso que eu quis entender outras coisas com relação à tosse. Que eu estava debaixo de uma palavra. Não da que o anjo me disse no dia do jejum, mas daquela que o Espírito me disse ontem enquanto eu estava lendo a Bíblia. Amor e cuidado, e entrega. Amor e entrega. E quando é necessário se entregar? Quando aquilo que você diz que ama tanto quebra, dá defeito. É nessa hora que funciona. Glória a Deus? Glória a Deus? Fez sentido? Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus. Aqui estamos nós nesta hora, diante dos teus filhos e das suas filhas. Obrigado por essa noite. E nós apresentamos ao Senhor esse pré-lançamento dessa campanha de oração e jejum. E hoje esse povo, tanto o povo que está aqui quanto o povo que está na internet, escutou hoje que o Senhor pode purificar de uma forma muito sobrenatural, muito angelical, muito assim, mas o Senhor pode purificar pela palavra. E essa purificação é para todos. Mas você que quer que Deus trate um assunto na tua vida nessa semana de oração e jejum, vem aqui à frente em nome de Jesus. Fala, Deus, eu não quero só ser perdoado desse assunto, eu quero ser purificado. Eu quero ver esse negócio queimado na minha vida. E já que o pastor mostrou na palavra que existe um meio democrático, que a palavra é para todos, eu quero que a tua palavra me queime essa semana em nome de Jesus.
Eu quero que à medida que eu ler o que o Senhor manda eu fazer, eu vou ler, eu vou fazer, e o Senhor vai queimar esse mal dentro de mim, queimar esse distúrbio, esse desvio, e no lugar desse pecado vai ter acerto, no lugar desse pecado vai ter conserto, no lugar desse mau costume vai ter um costume santo, criado do céu, gerado do céu.